embora seja uma cidade muito próxima da capital, é uma cidade que não tinha muita estrutura e muitas iniciativas culturais. E eu sou uma pessoa muito inquieta e muito curiosa. Então, na época ali do ensino médio e do colégio, eu tive uma grande dificuldade de saber o que fazer com a minha energia, né? E acabei me reunindo com outras pessoas, encontrando outros curiosos e ansiosos como eu. E a gente montou um coletivo cultural na cidade para buscar espaços para que os artistas pudessem se apresentar e, de alguma maneira, a gente acabar consumindo essa arte, né? Então, dentro do colégio, a gente fundou um grêmio onde algumas bandas da cidade podiam se apresentar ali no horário de recreio. Eram shows bem curtinhos, a gente tinha muito trabalho para conseguir montar aquilo e desmontar tudo tão rápido, mas que começou a criar uma cena. E era um momento onde o Fora do Eixo ele estava crescendo, né, e fazendo uma conexão entre vários outros coletivos. E aí o nosso coletivo começou a circular nacionalmente. De repente, algo que a gente começou por inquietação, muito novo, né, na época eu tinha 15, 16 anos, a gente começou a entender que aquilo era uma profissão. E aí eu busquei ficar perto de pessoas que já estavam trabalhando com isso, porque na época não tinham tantos cursos quanto a gente tem hoje, não tinha muita informação. O próprio YouTube estava começando a surgir, né? Não tinham muitos conteúdos, eram mais coisas de humor, coisas bem caseiras. Então, ali foi quando eu descobri que a música, além de representar a cultura e a essência do povo brasileiro, que é muito rico, né, de muitas referências, de muitas matrizes, de muitas personalidades, eu comecei a entender que existe um mercado, que existe um caminho e que precisa de gente pensando como que esses caminhos eles vão ser abertos de uma maneira democrática e diversa para que todo mundo tenha acesso tanto ao fazer cultural quanto ao consumir a cultura, né? Então, não sei se foi um desvio ou se foi me colocar dentro da rota certa. Acho que a música me salva até hoje, todos os dias. Muito bom. Você acabou com a minha teoria, porque não foi um desvio, você já começou cedo. Laura. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Laura, eu sou a IR da UBC. Eu adoro contar a minha história com a música, assim, porque ela já vem de longa data, mas ela é... A última vez que eu contei ela aqui, eu abri a boca para chorar. Então, eu sou de Belo Horizonte, eu sempre quis fazer direito, desde pequena, eu falei, vou fazer. E aí, no dia de prestar o vestibular, assim, quando fazer a inscrição, um amigo meu me falou, você tem tudo a ver com relações públicas, eu faço e tal. E naquele dia eu fiz a inscrição para relações públicas e eu passei. E a primeira coisa que meu pai falou foi, vai ser dona de bar, né? E aí eu trabalhava, cada mês na faculdade, cada semestre, eu trabalhava em algum tipo de escritório, porque eu queria aprender várias coisas para escolher onde eu queria trabalhar. Então, vendi purificador Europa, trabalhei numa multinacional, empresa de cartão de crédito, um monte de lugar. E aí, no último período, eu falei, eu preciso arranjar um emprego agora, porque as empresas não vão ficar renovando o meu contrato de estágio e eu estou terminando a faculdade. E aí, na faculdade, tinha um painel que tinha algumas vagas. E aí, tinha uma empresa de Belo Horizonte que era uma importadora de instrumentos musicais. E eu fui fazer eu comecei lá, fiz um estágio, e a partir daí eu entrei no mundo da música através do instrumento musical. Então, eu nunca toquei nada, não sou musicista, mas eu tinha das minhas tarefas, né, era falar com os músicos e patrocinar esses artistas. Então, eu tive que aprender tudo sobre madeira de violão, que tipo de som que sai, bitola de corda, a influência da ponta da baqueta na hora de tocar, para eu poder ter no mínimo, conseguir chegar até essa galera para poder vender o meu produto e patrocinar. Então, desde lá, e aí eu trabalhei em várias empresas desse mercado, eu fiquei quase 20 anos trabalhando com isso.
e foi onde eu conheci muitos músicos, muitos artistas, e o que me faz ter muita propriedade para falar de toda essa cadeia que às vezes é muito invisível, porque eu trabalhava com escola de música, eu trabalhava com dono de loja de instrumento, eu trabalhava com luthier, eu trabalhava com músico que não tinha condições de ter um instrumento importado e né, aquela dificuldade do músico de se manter e fazer um som profissional. Então, de lá para cá, foram mais de 20 anos, vim para São Paulo, conheci o meu companheiro, que é um músico, então, os meus amigos todos são... Eu já estou nesse mercado, vamos falar, independente da música há muitos anos, e foi um desvio, porque naquele dia que eu fui fazer a inscrição, uma pessoa falou comigo, olha, não vai fazer direito, vai fazer relações públicas, tem tudo a ver. E aí a minha vida tomou um outro rumo. Igor, o que você pensava quando você era criança? Eu queria, em 2 fases da minha vida, primeira, astronauta, acho que todo mundo passa por isso, né? Segundo minha mãe, é uma fonte confiável, e por algum motivo, o presidente dos Estados Unidos. Aí depois eu descobri que precisava ser americano, né? Hoje eu não tenho mais a mesma relação de admiração que eu tinha naquela época com os Estados Unidos quando criança, né? Mas é isso, assim. A música, para mim... aliás, prazer, meu nome é Igor, boa tarde. Sou da Rocambole, no selo de São Paulo. A música, para mim, ela é muitas coisas, né? Além de trabalho, né? O que me faz sobreviver até hoje. Foi um lugar em que eu consegui me encontrar muito bem, principalmente sentimentalmente, vamos dizer assim, né? Meu pai faleceu, eu era muito novo, eu tinha 13 anos, e eu comecei a sair mais, enfim, viver, conhecer gente, e ver banda, e em shows. E nessa idade, com 13, 14 anos, eu comecei a trabalhar numa balada que tinha em Guarulhos. Eu nasci aqui, na realidade, né? Aqui não, né? Em Vila Velha. Eu sou daqui do Espírito Santo, mas eu fui muito cedo para São Paulo. E, enfim, né? No meio dessa história, eu me desenvolvi ali, trabalhando com balada, vendendo ingresso para conseguir ter uma graninha, né? Fazer as minhas coisas. E fiquei apaixonado por esse universo. Com 14 anos, eu fiz meu primeiro show e foram para 10 mil pessoas. Foi uma loucura que a gente se juntou na galera, que a gente fez Fresno na época do VMB, em 2008. E aí, desde então, quando eu vi tudo aquilo acontecendo, o palco e toda aquela loucura que é montar um evento e trocar palco de banda, falei, cara, acho que é isso aqui, né? Aí eu montei minha banda. E por muito tempo eu tentei fugir da música, vou ser muito honesto. Eu falei, não, chega desse negócio, muita dor de cabeça. Aí eu fui fazer letras na Federal, falei, não, vou ser professor, vou mudar de área. Deu 3 meses, eu estava em Jaguarão, com a fronteira com o Uruguai, ali, fazendo a faculdade. Eu estava na produção de um show com a Alessi Brandão, o Duca Leidecker. Eu falei, pô, vamos voltar, né, para casa e recomeçar, assim. Para mim não foi um desvio, né, mas, enfim... Foi um lugar que eu consegui tanto me desenvolver no ponto de vista pessoal, quanto encontrar uma vocação, né? Tendo banda, inclusive, que eu descobri que eu gostava de produzir, não de tocar, inclusive, né? Em cima do palco era um lugar, assim, é um lugar que eu gosto muito, mas antes, para montar a banda, organizar as coisas e, enfim, cuidar do processo de produção. Mas é mais ou menos isso, assim, esse é o lugar da música, né? E depois o selo veio... Durante as outras coisas, a gente foi entendendo qual era o lugar que a gente queria chegar, o que a gente queria fazer. Isso tudo do fundo da edícula, em Guarulhos, para onde a gente vai, né? O que vai ser essa empresa de música. Eu trabalhei também na Embi Morumbi por muitos anos, como universidade. Não me fez bem ver a educação como um produto, um commodity, literalmente, a maneira com que aquilo era conduzido, nem em nome da instituição, a Embi Morumbi em si, mas da maneira que o mercado enxergava como a educação deveria ser. E aí, a partir desse período, em 18 de dezembro de 2016, eu e minha chefe tivemos um entendimento, né? Eu acabei falando para ela ir visitar alguns lugares que ela não queria, e fui demitido, saí de lá direto para o material de construção, reformei com o meu sócio a edícula da casa alugada, a gente pintou de preto, né? Foram 8 demãos depois para pintar de branco de volta, não recomendo, e fizemos ali nosso escritório da Rocambole, e a partir daquele ano ali, definitivamente, eu já tinha feito alguns outros eventos ao longo disso, mas a partir daquele ano, definitivamente, nascia a Rocambole, ainda uma empresa de música assim, que não sabia o que era,
com várias crises de identidade, mas hoje a gente continua assim, né? Uma casa de show, um selo, um estúdio, uma loja, mas uma crise de identidade um pouco mais controlada. Hoje em dia você sabe quais são suas personalidades. Exatamente. Né? Tudo bem, melhor. Bom, você já tinha um caminho mais lógico, porque você tinha a banda. Que horas que você resolveu olhar para o resto da cadeia? Oi. Então, na verdade, a banda é o desvio, na verdade, né? Eu acho. Eu venho de uma família de acadêmicos, professores, então na minha cabeça era assim: eu vou fazer minha graduação, meu mestrado, doutorado, quero ser professor universitário. Estava muito certo, até que nada disso aconteceu. Mas, boa tarde, eu sou o Fábio, eu falo que eu sou, sei lá, acho que eu sou um guerrilheiro, porque eu trabalho em tantas coisas de uma maneira que eu vejo de guerrilha. Mas é isso, hoje eu sou sócio de uma casa de show, produzo um festival, sou um ex-músico e tenho uma marca de chás, e trabalho com chás, basicamente. Mas eu sou formado em antropologia e comecei no Grêmio também do colégio, fazendo eventos, mas era sempre uma coisa assim, eu tocava desde pequeno, toquei baixo, oboé, depois fui para o contrabaixo. E o primeiro dia que eu toquei baixo foi no dia que o Renato Russo morreu, inclusive, lá na escola. Começar o show, anunciaram a morte do cara, como é que sobe para tocar? Mas aí, em 98, eu conheci essa banda, assistindo, eram uns amigos meus, eu fiquei, cara, que banda massa, fiquei acompanhando, assistindo o ensaio. Aí, 8 meses depois, o baixista, depois no show, falou, quer entrar no meu lugar? E tipo, aquela coisa assim, então, o primeiro desvio foi nisso. E o Móveis foi uma escola para mim muito grande, porque é isso, uma banda de 10 pessoas, quem quer contratar, quem quer levar para o show, quem quer colocar para circular, então a gente tinha que se produzir. Então no Móveis eu cuidei do merchandising por 13 anos, eu era o elaborador de projeto, a gente fazia a produção de palco, de estrada, enfim, eu comecei a trabalhar em todas as áreas que se tem na produção ali cultural e da música por conta da banda, e foi realmente a minha escola. Em 2005, a gente criou o festival, que era o Festival Móveis Convida, que agora é só o Festival Convida. E aí, em 2007, foi muito engraçado. A gente tinha feito 3 edições incríveis. Teve uma edição com Los Hermanos, que foi a maior de todas. Depois uma edição com o Pato Fu. Uma edição com o Vanguard também, que foi muito legal. E aí tinha uma edição com o Teatro Mágico. Primeira vez que o Teatro Mágico ia tocar lá em Brasília. E aí eu era professor concursado, isso em Brasília, né? Óbvio, tinha que ser concursado, da Secretaria de Educação, professor de Sociologia. E aí o Esdras e o Fabrício, que é o saxofonista e o produtor, a gente tinha uma produtora de eventos, estava começando a crescer, e eles falaram, então, Fábio, ou você vai ser professor, ou você faz o Convida, como é que vai ser? E eu não... E aí eles chegaram um dia e falaram, desce aí. Aí desci na casa dos meus pais e tal, eles... Bora lá na regional para você pedir exoneração. A palavra mais temida, né, para o brasiliense concursado, que quer aquela estabilidade de vida. Eu falei, não, bora lá. Aí eu fui na regional e pedi exoneração do... Então eu digo que ali em 2007 foi... Óbvio, a banda já estava circulando, a gente já tinha lançado disco, não sei o quê e tal. A gente fazia produção de eventos nessa produtora que nós 3 tínhamos. Mas ali foi um marco realmente de falar, não, beleza. Eu não sei se eu vou ver de música, mas eu vou ver para música. Né? Então, acho que essa aí também o maior desvio é quando você percebe que você não vive de música, você vive para música. Né? Eu acho que a música é ciumenta, né? Exatamente. Não dá para você ficar tentando muito ficar fora dela. Para mim, teve uma coisa muito curiosa, porque a minha geração não era uma geração que fazia migração de carreira. Você entrava naquele negócio e eu fiz um monte. E eu tinha um pouco de crise, eu ficava meio envergonhada disso. Aí um dia encontrei um amigo que eu não via, tipo, há 15 anos, me viu depois de uma mediação assim, em São Paulo. Aí ele falou para mim, nossa, você e música, né, que consistência. Eu falei, então tudo bem. Então eu tenho um fio condutor, não é que eu sou uma doida. E aí eu queria aproveitar e entrar nesse assunto. Uma vez que a gente tem esse desvio, entrou no mercado da música, tal, a gente começa a descobrir um universo de várias outras coisas. Vocês todos aqui já pularam de uma área para outra, eu também. O que vocês acham, para pensar aqui na galera que está querendo entrar no mercado da música de alguma maneira? Está querendo entrar no mercado da música, o que nos falta? Se a gente pudesse pensar em alguma coisa que falta, que outras oportunidades a gente enxerga hoje? Porque é um mercado que
tem muito espaço para criatividade, muito espaço para inovação, até por conta das muitas necessidades e das inovações, das mudanças que acontecem quase que mensalmente, né? Então, vou começar do lado de cá, para ser democrática. Nossa, eu jogo logo na fogueira, assim. Não, eu acho que, assim, teve uma época que a gente estava conversando muito com as bandas de Brasília, quando o Móveis já estava circulando mais nacionalmente, e tinha uma coisa que era, vários artistas vinham atrás da gente e falavam, como é que é isso? Como é que eu vivo? Como é que eu entro no mercado? Como é que eu fico? Né, tal. E aí uma coisa que realmente eu acho que é um problema, e aí não é exatamente que falta, mas é uma coisa que, quando você trabalha com arte, você achar que você vai viver daquele ponto daquela arte especificamente. Então, eu falava para muitas bandas, hoje, inclusive o guitarrista do Móveis, que é o Fernando Jatobá, ele tinha uma banda chamada Brown Haas, circulou pelo Fora do Eixo o Brasil inteiro, e aí eu falei para ele, ele formando em engenharia, com as propostas de emprego lá na época, sei lá, de 10 mil para sair formado já com o emprego garantido, não sei o que, grana e tal, isso em 2010, sei lá. E aí eu falei para ele, Jatobá, provavelmente você não vai viver do Brown Haas, mas você tem toda uma possibilidade de viver na música com várias coisas. Hoje ele tem um estúdio, ele é produtor, ele grava, ele toca com milhões de bandas e tal, entrou no Móveis e tal, tadinho. Mas enfim, então o que eu acho que falta um pouco, e é muito legal o trabalho que você faz, e várias pessoas aqui também, que é de mostrar essas possibilidades, e a pessoa talvez entender que ele como artista, ele tem que, se ele achar que ele vai ter um único fio condutor da carreira dele, ele provavelmente vai estar fadado, e ele vai se afastar não só da carreira artística, mas da música, da arte como um todo. Agora, se ele consegue entender que esse caminho artístico pode estar vinculado a outros caminhos, de grana mesmo, que no fundo é isso que a gente está falando, ele talvez consiga manter até o trabalho dele artístico vinculado. Então, acho que é um pouco assim, falta talvez essa... ampliar, e essa mesa é incrível, de mostrar as possibilidades financeiras para se estar com a música, com a cultura, atuando, e aí, claro, você mantendo, principalmente para quem quer ser artista e tal, que eu acho realmente o mais difícil, e achar que a carreira na música vai passar único, exclusivamente por ser artista, aí eu acho que às vezes as pessoas pensam isso e se perdem no caminho. Então, o que falta é ampliar essa visão das possibilidades de ir entrando e se manter nesse mercado mesmo. Eu concordo, né, em todos os sentidos, na realidade, com o que você está falando. E acho que é isso, né, o grande problema, né, que acho que é o que a gente deve estar tentando resolver de alguma maneira aqui hoje, é que você quer ser advogado, por exemplo, você vai fazer 5 anos de direito, aí você pode ser bacharel ou, realmente, quero tirar o OAB, pode prestar um concurso, você tem muitos caminhos claros profissionais dentro desse lugar, né? E aí isso se repete para engenheiro, médico, né? Todas essas outras variações de profissões, vamos dizer, tradicionais. Na música... Aí, voltou. A música, ela não tem esses caminhos claros, né? A sensação que se tem, até porque é uma indústria que se renova muito com as mudanças tecnológicas, né? Se a gente for considerar a presença do Spotify como um fator da mudança da música do analógico para o digital, isso tem, sei lá, 12 anos, 14 anos aqui efetivamente no Brasil, isso acontecendo, 10 no Brasil. Então, assim, é super novo. Então, tudo isso que a gente está vivendo, que está se discutindo, a gente estava acabando de se acostumar, a gente estava discutindo no painel anterior como a IA está interferindo no pagamento dos autores, o que é autoria para a IA, que são coisas que... Ainda bem que tem as pessoas que estavam falando aqui antes, porque é uma maluquice completa entender como é que essas coisas vão se conduzir daqui para frente. A gente está falando de computadores, né, atuando criativamente. Então, é uma indústria que se renova com o mundo, né, com as tendências do que estão acontecendo. Então, acho que a grande dificuldade é essa, é líquido, né, imaterial, vamos dizer assim, né? É muito difícil, não é vender um produto de limpeza numa prateleira de mercado, né? Você está falando de milhares de coisas. E por ser tão variado, que é uma das coisas que mais me atrai nesse mercado, porque me deixa maluco pensar em fazer uma única coisa, sabe? Eu acho que você consegue botar a mão na massa, você tem momentos de escritório, você tem momentos de planejamento, você tem todas essas coisas, que são coisas que me apetecem profissionalmente. Perdão. Enfim,
e dentro dessas várias possibilidades acaba não tendo um fluxo, né, um fluxo óbvio, né, de se acontecer. E aí o que acontece é que fica centrado no artista, né, no desenvolvimento, na carreira daquele artista, e muito pouco se fala sobre todos os outros trâmites. Seja no música ao vivo, que é onde a gente está falando de show, que a gente tem milhares de possibilidades e cada dia mais, né? Hoje você tem, além de técnico de sons, de técnico de luz, de técnico de monitor, de técnico do VJ que faz a parte gráfica, você também tem a galera da mecânica que vai fazer subir, descer palco, isso em vários níveis, né? Então, assim, as camadas da música são muito interessantes e esses caminhos não são tão claros, mas acho que é importante entender que acho que são fases da vida, né? Acho que tem época que como artista você vai estar performando, fazendo várias coisas e no segundo momento você vai se rever em outro lugar da indústria, desempenhando, porque você vai ter que aprender, né, um pouco de cada um desses lugares para se desenvolver dentro desse mercado. Então, no fim das contas, embora não haja, né, essa centralização da informação sobre o que são essas carreiras da música, né, principalmente academicamente falando, eu fiz faculdade de música primeiro e desisti porque não tinha absolutamente nada a ver com o que eu estava imaginando, né? Era uma coisa totalmente voltada para as teorias, para a parte mais filosófica e prática e matemática da música, mas que nunca vai te preparar para sair no mercado e entender, né? Aí depois eu fui fazer produção fonográfica, né? Me formei em produção fonográfica e, da mesma forma que música aconteceu, também não houve uma preparação para olha, quanto que se cobra para uma mixagem, né? O que é uma hora de estúdio? Como é que eu vou sair daqui com esse conhecimento de Pro Tools, que é um sistema, e seguir para o mercado de trabalho? Às vezes, em muitas faculdades, nem o básico, nem o como é que eu registro meu ISRC. Os músicos saem sem saber isso. Eu acho inaceitável isso em 2025. Exatamente, né? Então é isso, né? Existe uma sucateação do ensino superior, que é um assunto mais amplo e delicado do que o que a gente está querendo dizer aqui, mas é isso. O que eu acho que é tentar se informar com as fontes confiáveis do que é música para conseguir entender as nuances do mercado. Então, é importante ler, da mesma maneira que o médico vai ter que ler a revista com todos os artigos, a gente tem vários conteúdos da Abramos, da UBC, de toda a galera que está falando sobre autoral. Aí você vai ter outras publicações sobre o ao vivo, sobre selos, feiras como essa, né, com convenções. Então, é importante, acho que a base é buscar informação e conseguir entender os lugares da música, né? E não é simples. Eu confesso que não é uma tarefa de conseguir entender esse universo todo, não é tão simples, mas eu acho que esse seria o passo 1, né? Saber onde você está se metendo, quem são as variantes do meu mercado, quem são essas pessoas, o que elas fazem e quais são meus direitos e minhas obrigações em cada um desses lugares. Você acha que dá para fazer essa migração para lá e para cá sem uma crise pessoal te impulsionando? Olha, eu vou te dizer que eu não vou te falar o que falta, que foi a primeira pergunta, né? Eu vou te falar o que é preciso. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, porque eu fiquei 20 anos de um mercado que tinha a ver com a música, mas não este mercado. E essa transição, e eu estava muito bem estabelecida. Então, eu fui a primeira mulher que foi gerente geral de uma empresa nacional de instrumentos musicais, que eu comandava uma equipe enorme e num mercado que é super familiar. Então, eu falo que eu fui a primeira mulher, não filha de dono, né, da empresa. E eu estava muito bem neste mercado durante muitos anos. E aí veio uma crise existencial, que meu pai faleceu, e eu falei, bom, agora eu quero mudar. Para uma pessoa que está bem estabelecida, uma mulher com 39 anos, e falar, bom, agora eu vou fazer uma outra coisa completamente diferente, e o que é que eu vou fazer, né? Então, eu pedi demissão da empresa, falei, vou ficar 1 ano sem trabalhar, vou fazer aquele ano sabático. Não consegui fazer isso, porque a minha cabeça não parava de pensar. Então, primeira coisa que precisa ter, eu acho que para trabalhar com essas coisas, e quem está querendo mudar um pouco a carreira, primeiro tem que ter coragem.
É difícil, gente, não é fácil. Então, eu saí de um lugar que eu estava aqui, e aí eu falei, o que eu vou fazer? Bom, eu sempre quis fazer produção. Então, eu fui fazer produção do Toquinho. Fiquei um tempo fazendo produção do Toquinho e aprendi muito com isso. Muitas pessoas me ajudaram. Mas eu queria mais. Então, eu consegui, através de amigos que indicaram, falei, bom, vou trabalhar com direitos autorais. E eu corri muito atrás. Então, lá atrás, quando eu falei assim, tipo, eu nunca toquei instrumento nenhum, mas eu sabia tudo sobre a corda, sobre a baqueta, sobre o violão, eu tive que estudar para saber tudo isso também. Então, às vezes, além da coragem para poder mudar, eu acho que o que é muito necessário é que as pessoas se dediquem. Nada vai cair do céu. Eu estudei muito. Eu não fiz direito, eu estudei muito direito autoral para eu poder ter propriedade para poder falar. E, assim, como o Igor falou, as ferramentas estão aí. E não é fácil viver de música, né? Assim, eu vejo dentro da minha casa... o meu marido, que é músico, que ficou 2 anos aí na pandemia sem tocar, como é que é isso, como é que reinventa, e eu do lado de cá puxando para a indústria. Então, além de coragem, eu acho que tem que ter profissionalismo e estudar, porque é exatamente isso. Quando você vai fazer qualquer outra profissão, você tem que estudar. Não estou falando que você tem que ter uma faculdade, estou falando que você tem que estudar para o seu ofício. E muita gente fala assim, mas o pessoal fica falando, qual que é a sua profissão? Minha profissão é músico. Não, mas você trabalha com o quê? Você trabalha com música, então você tem que estudar todo o processo. Você pode até não fazer todo o processo. Você pode ter um produtor, você pode ter um cara que vai lá e faz o ISRC para você, você pode ter uma equipe, mas um mínimo você tem que saber, pelo menos para você gerir sua carreira. Né? Então, eu acho que são esses 2 passos. E, no meu caso, veio de uma crise. Né? Assim, olha, daqui eu vou passar. E eu acho que foi muito corajoso assim, da minha parte. E acho que muita gente passa com isso. Ou dentro de casa não tem o apoio que precisa, né? Ou já vem de um emprego formal. Então, muita coragem para poder mudar. E para poder correr atrás desse sonho de viver disso também. Eu sou movida a crises o tempo inteiro. Não à toa estou aqui hoje na direção de terceiro setor, né, trabalhando com coletivos. Acho que as crises elas vêm para provocar a gente, para tirar a gente de um lugar de conforto, né, tirar de uma zona de conforto e provocar para que a gente faça alguma transformação, que seja em si mesmo primeiro, e depois levar essa transformação para o mundo, né? Quando a gente vem falar de cultura, geralmente a gente pensa, principalmente na música, a gente pensa muito no compositor e no artista. A gente não pensa em toda a cadeia produtiva que é necessária para que esse músico e esse artista tenham espaço. Então, falando no que falta, acredito que falta as pessoas, principalmente artistas e compositores, enxergarem toda essa cadeia produtiva, né? São muitas possibilidades e muitos caminhos que eles podem seguir, vários modelos de negócios. E acho que a crise de muitos que eu tenho encontrado pelo caminho tem sido essa, né? Dentro do universo de tantas coisas que eu preciso me atentar e conhecer profundamente para não cair numa cilada, onde é que sobra o tempo para eu me dedicar à minha arte, né? E daqui vem essa provocação, porque eu acredito que tem muita gente que está tentando fazer esse caminho sozinho, não está procurando a referência. Qual que é a sua referência, né? Você quer ser um artista? Qual é o artista de sucesso que você considera que você quer chegar lá? Né? E em qual lugar você acha que você consegue ocupar com autoridade? Não precisa ser uma grande banda internacional para falar que tem sucesso. Pode ser um artista, ele pode se sentir contemplado num barzinho da cidade dele. Mas é necessário que ele entenda aquilo como um produto e saiba vender sem medo, porque se ele quer trabalhar com a música, ele precisa colocar um valor naquilo, não só um preço, mas um valor, e entregar isso com qualidade. E para ele entregar isso com qualidade, precisa de equipe, precisa de gente, precisa de conhecimento, precisa de seriedade e principalmente consistência, né? Quantas pessoas a gente vê desistir da própria carreira porque recebeu um não, 2 não, porque deram de cara em algumas portas fechadas.
e se sentiram pequenos diante disso e começaram a questionar seus próprios valores. E muitas vezes não pararam para pensar quem foi que fechou essa porta. Será que essa pessoa tinha tanto poder assim de acabar com uma carreira promissora, né? Então, acho importante que não só os artistas, mas todo profissional em qualquer área saiba onde quer chegar e saiba que não vai ter o caminho aberto o tempo todo, mas que se você não começar a caminhar, nunca vai chegar em lugar nenhum. É preciso caminhar, a gente vai tropeçar, a gente vai errar, e são justamente esses erros e essas crises que abrem outras oportunidades para a gente fazer diferente com mais maturidade, encontrar pessoas que estão, às vezes, com os valores semelhantes para somar e seguir em frente, né? Assim, a gente começa a criar oportunidades de negócios, oportunidades de crescimento pessoal e profissional. É interessante que o mercado da música ele foi criado, em princípio, com tudo muito fechado. Aquele princípio de concorrência, o liberalismo ali do século XX e tal. Então, até hoje, os contratantes mais velhos, eles não compartilham quanto eles perderam, quanto eles ganharam no show, quais são os problemas e tal. E o mercado independente está mudando essa lógica. E hoje a gente tem várias ferramentas, inclusive a BMI, a própria UBC, mas ainda não tem um fluxo de pessoas que de fato estão querendo se conectar a essas ferramentas. Por que vocês acham isso? Vocês acham que é falta de informação? É falta de... uma certa... pessoas que ainda têm essa lógica de, não, meu empresário vê. O que vocês acham que ainda falta? Pode culpar Hollywood por isso, por exemplo? Pode. Porque a gente vê muitas séries e descobertas e... Ai, meu Deus, aquele romance de como a música acontece. E não estou dizendo que não acontece. Tipo, tem artistas que você vê um show e, se ele estiver disponível, você vai falar, e se fizer sentido. Mas não é glamuroso, não. Para ninguém, sacou? Acho que essa que é a grande parada. O mercado internacional vende, né? A beyoncéização da música que veio para o Brasil agora, que todo mundo tem que sair pegando fogo no palco, sabe? Tipo, elevador e painel de LED e chove. E eu falo, porra, a gente está tentando manter sustentada uma cadeia de artistas, né? Enquanto tem outros que estão gastando milhões e devendo milhões, né? Porque todo mundo fala, nossa, minha turnê arrecadou 12 milhões, mas você gastou 25, cara. Isso você não colocou na publicação, né, quando você fez a reportagem e tal. Então, no fim das contas, é a venda de um romance de que as coisas são maravilhosas e que seu empresário te defende e que a partir de certo momento, quando você fizer sucesso, você não vai ter que cuidar de nada. Aí você vê depois, né? Ah, não sei quem brigou com o empresário e acabou a banda. Ou não sei quem briga e aí vira só notícia, né? Headline, manchete. Mas é isso, ou não leu o contrato, ou não, sabe, não fez a sua parte, não sabia o que estava assinando, enfim, tem várias questões, né? Como é um mercado muito fluido, as questões éticas às vezes passam pelos cantos, né? Então acho que a questão é esquecer o romance. É lindo, é sentimental, é a coisa mais... Eu amo isso aqui, num geral, a música é maravilhosa. Só que é um trabalho, como qualquer outro, galera. Tipo, às vezes é falta de patrão chato na cabeça, na história, na trajetória, para entender que, pô, às vezes vai ter que sentar a bundinha na cadeira e fazer um negócio chato. Então, assim, o romance é o que faz essa indústria ser mágica como a gente, né, como a gente vê. Mas tirar isso de lado na hora de tomar uma decisão lógica, na hora de fazer um contrato, na hora de entender os seus direitos, né? Puta, a gravadora me chamou, olha que contrato maravilhoso. Será? Matemática, advogado, conta, e aí você decide se você realmente tem uma boa oportunidade. Porque o dinheiro ele pode ser duas coisas. Realmente, uma oportunidade de você se desenvolver, mas também pode ser uma puta de uma maldição na tua mão, um contrato mal assinado, que você vai falar, meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida porque eu não tinha, né, a maturidade. Caiu numa armadilha ali. Exatamente. Só complementando aqui, eu faço parte dessa indústria, assim, apesar de ter essa relação emocional com a música, eu faço essa parte racional. Então, eu vou conversar com muita gente, eu falo, pô, para um músico, para um compositor, quando você compra o seu carro, você não vai lá e coloca o carro no seu nome? Você não compra uma casa, você não faz lá a escritura? Por que você não faz o registro da sua obra? Por que você não vai lá e faz o cadastro? Né? Isso não tem, hoje isso não tem custo.
sabe? É uma proteção para você. Então, essas pequenas coisas, assim, já peguei artistas grandes que nem estavam filiados em uma associação. Se hoje você não está afiliado numa associação, você não recebe os valores de direitos autorais de execução pública. Ok, tem gente que fala, isso aqui é um dinheirinho. Que profissão que fala, isso aqui é um dinheirinho, eu vou deixar isso para lá? Sabe? Então, essa parte técnica, assim, que, olha, eu tenho que cuidar disso, isso é um bem. Eu falo muito isso porque a música é maravilhosa, mas é um negócio. Se você não está vendo isso como um negócio, alguém está vendo isso como um negócio. Se não é você que está ganhando isso, alguém está ganhando em cima do seu negócio, que é a sua música. E aí, isso também, na verdade, isso é um patrimônio. A música é um patrimônio seu. Você vai morrer, vai ficar 70 anos, a sua família, seu filho, sua mãe, seja lá, quem é o seu herdeiro, recebendo isso. Então, além de um legado musical, porque eu escuto isso em casa, o que eu quero deixar para o mundo é a minha música, beleza, mas deixa o dinheiro da sua música também para os seus, sabe? É seu, é um patrimônio. Então, eu acho que falta isso. Assim, esse início, se você começa a fazer tudo... Se você já entra fazendo tudo certinho, ou tenta fazer isso da melhor forma possível, evita que você tenha todos esses tipos de problema. Eu não li o contrato. Fulano pegou a minha música e fez outra coisa que acontece demais, assim. Não é muito profissional, às vezes. É aquela conversa, fulano é meu amigo, eu vou colocar ele aqui na obra. Aí vai lá e dá 5% para o cara na obra. O cara não... Seu amigo, mas ele não é o compositor. Aí vocês brigaram. Aí vem a Netflix e fala, olha, eu quero colocar essa obra aqui na TV. O cara que tem 5% tem o mesmo direito seu de 95%. Se ele falar não vai para a televisão essa música. Então, gente, vamos fazer certo. Prestar atenção nesse início, assim, para... e fazendo tudo certinho. Você não precisa fazer isso, mas você tem que saber para você poder cobrar de profissionais, que é toda essa indústria que está em volta da música, até para você fazer o que ela falou. Bom, a minha parte é a parte criativa, beleza, mas alguém tem que cuidar da burocrática, porque senão só da sua parte criativa vai dar merda uma hora aí. Então, importante essa parte técnica. Vou concordar com os dois aqui, né? O Igor falou uma coisa muito relevante, que é a importância o que Hollywood causou na cabeça das pessoas, porque tem muita gente esperando ser descoberto, né? Num mercado de pós-cauda longa, no começo da inteligência artificial, ainda tem gente esperando ser descoberto, sentado em casa, falando, uma hora uma gravadora vai vir aqui e me descobrir, eu vou ser um grande artista. Mas um grande artista não se faz dentro de uma gravadora. Ele se faz a partir do momento que ele decide que ele vai trabalhar com a arte dele e se torna responsável por construir essa carreira. Ninguém vai lá abrir a porta. Ele tem que ir lá e bater e achar qual é a porta que cabe o trabalho dele, fazer bons contatos de maneira séria. E essa seriedade, ela começa primeiro com a pessoa própria, né? E a mesma coisa para os técnicos e para os produtores, né? Eu comecei como produtora, como assistente de assistente, andando atrás de alguém que estava fazendo produção para ver como é que é, anotando informação, busca e leva coisa aqui. E, de repente, eu percebi que eu conseguia fazer um pouco mais e fui me aventurando em outras áreas. E aí vi que faltava demanda ali no financeiro, fui cuidar de financeiro. Aí vi que faltava demanda contábil, fui estudar contábeis para fazer prestação de contas, para entender de fomento. Então, assim, se eu ficasse esperando alguém me chamar para participar de um grande projeto, para eu finalmente conseguir estar dentro de um festival como produtora, eu ia estar lá esperando até hoje. E isso vale para qualquer trabalho, né? Assim, a pessoa tem que ser responsável com a carreira e com o que quer. Não adianta falar, eu sonho em ser artista, mas o que você está fazendo para realizar seu sonho? Não precisa ser, eu não sei como eu vou chegar lá, mas o que você pode fazer hoje? Né? Dá um passo hoje. O que você fez hoje?
que seja abrir o computador e estudar, vai consumir conteúdo, tem tanto conteúdo relevante, né? Veja nas sociedades, nos grupos dos grandes produtores, dos festivais, nos canais de mídia, tem tantos canais de mídia voltados para música e cultura, com tanta informação e oportunidade legal, né? Então, acho que cabe muito isso, assim, o que eu posso fazer hoje com o que eu tenho para conseguir o meu melhor, né, no caminho de um sonho que eu tenho. E diálogo, né? Hoje a gente tem muita oportunidade de diálogo, como a gente está tendo aqui, que não existia isso. Você concorda com tudo? Então, eu acho que eu sou o pior exemplo para falar, porque eu sou o artista que não usa essas ferramentas. É verdade. Então, assim, não, e aí falando, é muito doido, porque a trajetória do Móveis é muito louca, é uma banda grande, de Brasília, enfim, de uma época que nem sei se existe mais. A gente voltou agora, né? Tenho que agradecer ali o pessoal que fez isso acontecer. Mas, assim, eu sou um artista som livre, que eu nem sei mais se é som livre, porque, né, não sei onde que eu tô. Eu sou da UBC, mas eu não sei nem como é que onde está licenciado, onde que está cada música, cada disco do Móvel está numa editora diferente, distribuído por 3 diferentes. Não. Ninguém da banda sabe nenhum dos... Não, é uma bagunça. A gente, é isso que eu falei, era melhor não falar, porque eu vou falar o que não fazer. Mas, não, mas é porque, assim, eu acho que até fala um pouco, eu acho muito legal ver hoje em dia, nas conferências, tá a galera da UBC, da Abramos, da BMI, sempre teve também, né, do FMI lá no 2004, 2003, a galera do BMI estava lá, e as distribuidoras, né, apoiando, incentivando painéis e eventos, porque, na verdade, o que sempre faltou, e aí não sei para os artistas menores, eu me considero um artista independente, pequeno, né, assim, a gente tem 27 anos de estrada, mas eu ainda me sinto nesse DNA, porque essa realidade sempre pareceu muito longe, completamente distante, e é assim, quase irrisório. Quando você fala, um dinheirinho, de fato, Móveis divide por 10 ali, eu vejo o meu YouTube 0,07 centavos, tipo, pô, né? E quase, mas assim, é importante, sim, é importante, eu não me usem como exemplo mesmo, mas eu acho que faltava muito essa aproximação e esse negócio da cauda longa de mostrar que esse mercado, vocês como os artistas menores, novos, independentes, vocês são importantes para essa indústria. Vocês são importantes para as distribuidoras, vocês são importantes para as associações, tá? E busquem associações, distribuidoras que vão te dar esse valor, tá? Porque o que eu já vi, não é ninguém que está aqui, mas já vi de papinho, de querer, tipo, que vai ter isso, não sei o quê, e blá, 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 que é reproduzir o sonho de Hollywood na galera, não foi poucas vezes. E, assim, é muito importante vocês saberem que isso é importante, isso faz muita parte da carreira musical e da carreira profissional na música, mas saibam conversar com quem vai saber que vocês são importantes. Porque, basicamente, se vocês não existirem, isso aqui não existe, né? Então, vocês também são poder de barganha, de falar, tudo bem, mas é isso, né? O que eu vou ganhar com isso? O que eu estou realmente ganhando com isso? E como que isso... Mas que ganhando? Como que isso pode me ajudar no que eu quero? Acho que é muito importante ter essa consciência mesmo. Muito bom. Eu sempre aproveito esses momentos para compartilhar minhas obsessões no momento, né? E eu tenho uma aqui, Carol também tem a mesma, muito bom. Então, já plantamos algumas. E foi ótimo que você falou de Hollywood. Estou vendo várias pessoas aqui de calça jeans. A gente usa calça jeans porque os Estados Unidos decidiram ser uma potência cultural nos anos 50. Hoje, a gente está vendo pessoas aprendendo coreano, lotando estádios de K-pop, feiras gastronômicas pelo país todo com comida coreana. E aí, eu quero fazer uma provocação para a plateia e para todo mundo que está aqui. O que é que está faltando a gente contar para a gente mesmo que a gente pode ser essa potência cultural? Um país com essa pujança, diversidade, ficando só na música. Nem precisamos ir para dança, para artes visuais. Ficando só na música. O que está faltando a gente contar para o país e para a gente pessoalmente para a gente ser a próxima potência?
Eu começo? Por favor. Bom, Ficar um olhando para o outro apavorado aqui. eu tenho uma visão um pouco institucional disso, porque eu acredito que falta regulação de mercado para que a gente seja talvez a maior potência fonográfica mundial, né? Saiu um estudo aí, eu tenho repetido isso muito, de que o Brasil está em 9º lugar na posição fonográfica, né, no ranking mundial, e todos que estão acima já atingiram 99% potencial de crescimento. O Brasil ainda tem 30% para crescer. Então, isso atrai a atenção do mercado internacional para a produção nacional. E a produção nacional não está com essa consciência do quanto somos grandes e diversos, né? O Brasil ele tem uma infinidade de gêneros musicais e de identidades musicais. E isso se revela no internacional de uma maneira muito significativa, né? Quando a gente chega em uma feira internacional e fala que é do Brasil, vira uma rodinha em volta. Todo mundo quer saber o que está acontecendo, o que é interessante, como é que funciona o mercado daqui. E a gente só vai conseguir, de fato, ocupar o nosso lugar e tomar posse do que é nosso com a união e com o diálogo, né? Do que precisa ser feito dentro do país. Então, a gente tem aí, por exemplo, agora uma grande questão da inteligência artificial ocupando espaço, às vezes, de músicos, né, de verdade. E não tem muita gente falando sobre essa regulação, né? Agora as sociedades estão com essa importante missão aí, têm levantado essa pauta para que haja essa regulação do mercado, mas eu vejo que corre um grande risco de empresas internacionais e estrangeiras ficarem com o capital que vai ser gerado aqui. Então, precisa a regulação, precisa a união da classe toda para que a gente fale, não, o Brasil é nosso e a gente é muito importante, a gente tem muita riqueza cultural para mostrar e a gente precisa tomar posse e ocupar esse lugar assim com autoridade, não com medo, tipo assim, tem tantos gêneros no Brasil, será que o meu vai ter espaço? Será que vai ter espaço para mim? Pô, se você não for lá e ocupar e falar, né, se impor, não vai ter mesmo. Então, acho que falta bastante união de nós, né, dos nossos pares, para a gente entender o que é que se faz necessário, porque a briga que vem por aí é uma briga bem grande. Eu concordo também. Eu acho que a própria indústria, às vezes, valoriza muito mais o que vem de fora do que o que está aqui. E a gente também tem essa ideia de sempre também achar que o que vem de fora é melhor, né? Então, eu concordo que é uma questão de união e é todo mundo, né? Não adianta só os artistas puxarem do lado de cá, se as políticas públicas também não ajudarem com isso. Eu acho que todo esse movimento que não tinha muito tempo atrás, né? Que são esses eventos, essas feiras, esses showcases, vamos apresentar as pessoas que estão aí no corre, né? Essa pluralidade, que eu acho que ainda a gente não está nesse ponto de tipo, pô, gente, vamos... Você vê aí, por exemplo, vem um pessoal de fora, sem julgamentos, tá, gente? De música, do que gosta, que não gosta. Mas aí, muita gente vai lá e paga R$1.000, R$1.500 para ver um show internacional e não paga R$30 para ir no bar prestigiar o artista local que está ali fazendo o corre dele. Então, acho que todo mundo tem a sua responsabilidade. Não estou falando que é o público, não estou falando que é só o artista, que é a indústria, que é o governo. Eu acho que falta isso que você falou, né? Uma união da galera mesmo para poder prestigiar. A gente sempre fala... O meu companheiro, ele é músico de jazz, né, gente? Então, a gente brinca assim em casa, tipo, muita nota, pouca nota. A gente já sabe que esse é o estilo do negócio ali. Mas, pô, aí vem um cara de fora, a pessoa vai lá e paga R$500 para assistir o cara, e vai lá e te pede um ingresso de graça para você pagar 30 conto para você, né... Enfim, eu acho que todo mundo tem que se valorizar aí. Eu concordo muito com o que vocês duas falaram e é isso, assim. Eu tenho uma opinião um pouquinho mais polêmica, que pouco tem a ver...
pouco tem a ver com as pessoas que fazem parte dessas organizações, que fique claro. Mas para mim manda a Sony, a Warner, todo mundo de volta para os Estados Unidos. Rápido, quanto antes. Quanto menos gringo aqui, melhor. Porque a gente precisa valorizar nosso produto interno. Sacou? Precisa vir a Nike patrocinar a Raíssa Leal para a gente ter esportista no país. Sacou? A gente precisa investir em quem está começando. E gravadora não descobre nada, nunca descobriu. Espera acontecer e paga. É banco. Tá? Eu acho que esse que é o grande lance. Para a gente que está tentando construir base, pegar artista que está do zero e fazer acontecer. Eu estou falando do meu recorte de mercado, tá? Eu trabalho com artistas independentes do Brasil, que muitas vezes não tem grana para fazer um disco, e a gente está tentando movimentar a carreira para essas pessoas viverem de música. Então, eu estou falando do meu recorte, né? Não estou falando das exceções maravilhosas que saem no meio mensagem. Eu estou falando da gente, da realidade. Precisa investir em base, isso é tipo educação. Né? Na educação não precisa investir na base para a gente poder ter mais gente lá no final do funil? É a mesma coisa. Se a gente não investir no artista que está começando, a gente nunca vai ter uma indústria da música brasileira. Porque música brasileira não é sertanejo, que é parte. A gente consome mais música brasileira do que música internacional. Isso é um dado, mas é quase tudo sertanejo, pela maneira com que isso é vendido. Isso não é um problema. Só que música brasileira é música feita no Brasil. Só que seja rock, seja trap, seja qualquer coisa. A questão não é qual gênero que está sendo tocado. Se é feito por brasileiros, é música brasileira. E é produto nosso. Agora, a minha indignação com isso é um pouco do que ela falou. A gente trabalha, às vezes assina com uma gravadora, o que esse dinheiro faz? Ele vai para Los Angeles e volta para pagar a Beyoncé para tocar na rádio, e a gente tem que ter uma lei que fala, põe 10% de música brasileira nessa sua rádio aí. Eu fico inconformado que a gente tem que ter uma lei para tocar música brasileira na rádio, sabe? E a maioria delas, né, passam por problemas em cumprir isso. A gente passa por cinema, todas essas outras coisas. Então, o problema é, a indústria está interessadíssima nela mesma, né, em bater palma para os seus próprios empresários, em bater palma para todo mundo que faz parte dessa grande maravilha dessa máquina, mas pouquíssimas pessoas, e valorizem essas pessoas, que tem muitas delas aqui hoje, estão interessadas em fazer o negócio andar para frente. Porque daqui a pouco vai dar a volta e vai sobrar quem? Vai morrer os nossos grandes heróis? Quem são? Sacou? A gente vai ficar sempre vai ser hereditário? Sempre vai ser uma coisa nesse lugar? Ou a gente vai conseguir mostrar? Porque eu já vi coisa incrível pelo Brasil inteiro. Toda vez que a gente vai fazer um show com uma banda, a gente sempre tenta ver outra coisa, conhecer uma gente nova, e não falta arte boa no Brasil. Em nenhum aspecto. Trap, rap, rock, sertanejo, vai longe. Tem todos os estilos eu já vi muito bem contemplados por músicos brasileiros. Então, o meu problema básico é grana. Para onde está indo a grana da cultura, seja do poder público ou não? O que as gravadoras que faturam milhões com artistas nacionais e internacionais aqui no Brasil colocam de volta no mercado? Qual que é essa responsabilidade? Quando que a gente vai ter discussões sobre monopólio? Né? A Sony comprou até a terceira geração das distribuidoras agora. Né? Como é que a gente vai... Você não era você é a Sony agora, tá? A Som Livre? Agora esse artista Sony, de uma forma ou de outra. Então, assim, quando é que a gente vai discutir isso? São só aquisições para suprimir essa demanda de coisas legais que foram criadas? Era a nossa gravadora brasileira, pô. Como é que está agora? A gente tem a DEC resistindo, a gente tem alguns outros lugares. Mas eu estou falando de uma indústria brasileira. Eu estou muito pouco preocupado com as tendências internacionais. A gente tem que começar a olhar para dentro e investir em quem está começando, sacou? Então, acho que esse é o meu ponto de vista, que é um ponto de vista um pouco mais emocionado, porque eu sou, né, esse ser humano. Mas é isso, não estou querendo falar sobre nenhum ser humano individual de nenhuma empresa, porque não tem essas relações. Mas, para mim, a visão é clara. Está todo mundo investindo nas coisas erradas. Está investindo em ganhar dinheiro, né, e não em fazer... Posso jogar um pouquinho mais de gasolina? Eu falei no início, né, que eu me sinto como trabalho com guerrilha, né, e é um pouco isso. Eu acho que o grande problema da indústria, primeiro eu gostei disso, a indústria pensa em si mesmo só, acho isso muito legal. E eu acho como em várias indústrias no Brasil, pensa-se no modelo extrativista. Então você vai lá, cava, arranca. A gente tem uma cultura predatória. Predatória, né? Totalmente. E aí, para os pequenos, isso é o maior perigo. Vou voltar, né? Isso é do meu lugar, como músico, como dono de casa, como dono de festival pequeno, que trabalha com base. Para mim, e aí tem várias camadas, mas, por exemplo, o YouTube começou um sistema de dar dinheiro, lá no início, quando começou a monetizar, que era no modelo mais parecido dos Estados Unidos, que a gente ganhava diretamente. Então, eu como artista, ganhava diretamente do YouTube para mim.
Aí até que, e eu vou falar mesmo, desculpa gente, eu falar isso, eu peço muita desculpa para o OBC, mas assim, o ECAD veio e falou, não, a execução é uma execução pública, esse dinheiro vai vir para mim, eu vou coordenar essa distribuição. A arrecadação do móveis caiu, sei lá, de 100 para, tipo, 20, num mês para o outro, sabe? Então, acho que assim, existe um modelo predatório da indústria, das gravadoras que vão lá, compram, isso tudo que o Will falou, e também a galera que está querendo não transformar isso, está sobrevivendo, mas em vez de sobreviver, mudando a estrutura, está querendo sobreviver imitando o que essas grandes marcas, essas grandes gravadoras estão fazendo, que é esse modelo predatório. E isso é um grande problema. Isso é porque, assim, ninguém aqui vai viver desse direito autoral, ninguém vai ver, assim, a não ser que você tenha uma coisa boa, mas assim, a cauda longa não sobrevive, mas quem consegue passar um arrastão pegando essa cauda longa é quem sobrevive, e aí acho que esse é o grande problema, que é mais um modelo predatório. Então, se a gente conseguisse fazer com que a cauda longa não fosse concentrada nos poucos, nos tops, nessas grandes gravadoras, nos grandes empresários, não sei o quê, se a gente tivesse um modelo que fosse um pouquinho mais menos extrativista, né? A gente teria menos Brumadinhos, menos lá na Alagoas, né? Que estava lá enfim, essas coisas que no ambiental a gente olha e fala, ok, mas na música é equivalente, é a mesma coisa que acontece. E aí eu acho que é o grande problema, assim. Quem tem muito quer manter esse muito, quem consegue chegar perto do muito quer ter o muito, e quem está aqui embaixo só está se ferrando. Foi mal falar a realidade, porque é isso, gente. De manter os diálogos, criar associações, achei maravilhoso. Pode falar do negócio das coisas? Que a gente começou agora uma associação de casas de show, que são a base de sustentação dos line-ups de todos os festivais que a gente vê por aí. Uma vez que a gente invista em casas de show, em festivais independentes, a gente garante o próximo line-up do Lollapalooza, que seja, mas a gente tem essas construções de carreira a partir desses lugares, mas principalmente acho que é importante a gente começar a se enxergar enquanto indústria e começar a pleitear por políticas públicas, por regulação, frequentar a BMI, ir nos diálogos que a UBC propõe, que os festivais independentes propõem. Eu vou abrir para pergunta, já tem uma mão levantada aqui. O valor de direito autoral de execução pública, sem o ECAD estar nesse meio do caminho. Não existiu esse modelo para que o ECAD pudesse intervir e aí o dinheiro diminuir. Pelo contrário, na verdade, eu acredito que o que você está falando seja algum outro tipo de direito, um direito de disponibilização da música online, e aí o YouTube tem que pagar isso direto para o artista, às vezes paga por intermédio da distribuidora ou da editora, eu acredito que seja isso, não o dinheiro que vem do ECAD. E, na verdade, o que eu acho muito importante de frisar é que porque o ECAD, aí quando eu falo ECAD não é só o ECAD, são todas as associações, é toda a gestão coletiva, se envolveu nessa discussão, nessa briga, que é muito similar ao que a gente estava falando no painel anterior. Por isso, a gente consegue hoje remunerar toda a categoria de músicos acompanhantes na distribuição de streaming, que antes não acontecia. A gente ainda não tem todos os players do mercado pagando esse pagamento nas plataformas de áudio, né, tipo Spotify, Deezer, Apple, ainda é muito difícil de conseguir, a gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto, mas no audiovisual, por exemplo, a fatia que tem que ir de direito de execução pública para o músico nunca foi. E aí, por que a gente está brigando nisso há anos, há muito tempo, e é uma briga difícil, que é com gente muito grande, é com empresa que tem sede em outro país e não quer se submeter às leis brasileiras, quer pagar de acordo com a sua lei de origem. Porque a gente está nessa luta, a gente consegue hoje remunerar o músico. Deveria ser mais? Com certeza, deveria ser muito mais. Tem que ser muito mais. O Spotify e outras plataformas de áudio têm que pagar o direito conexo para o músico? Certamente. Mas o nosso papel aqui no mercado é justamente esse. Então, eu não estou em nenhum momento questionando o que você falou, eu só acho de verdade que essa queda do rendimento não é do direito que vem do ECAD. Mas se você quiser, depois a gente até pode conversar melhor, inclusive com a OBC, em relação a isso. Mas obrigada. Para mim é muito tranquilo isso, assim, hoje em dia é muito tranquilo, porque eu tenho uma visão crítica ao sistema do que é o direito autoral, no conceito. Eu trabalho como antropólogo, eu acho que a nossa legislação do que é o direito autoral é absurda, pelo conceito mesmo. Eu acho que o direito autoral não consegue trabalhar coletividade, não consegue trabalhar conhecimento tradicional e outras formas de estar no mundo, que não um único modelo. E então, essa minha discussão, ela está
no início. E aí, depois disso, tudo vai deteriorando em relação a isso. Mas, especificamente na questão do ECAD, eu ter uma legislação que me proíbe, eu como artista, de definir os meus rumos e decisões, inclusive se eu quero esse modelo ou não, eu acho isso problemático. Eu gostaria, como artista, como músico, como compositor, que eu pudesse escolher qual a forma como eu gostaria que o meu direito autoral fosse gerenciado, arrecadado e distribuído. Essa é a minha briga, antes de mais nada. Aí, claro, o ECAD, para quando, lá no início, a questão dos compositores que vendiam, né, ali a música assinatura, Noel Rosa, né, te pago aqui, coloca meu nome e tal. Isso realmente é extremamente importante historicamente, mas eu acho que depois tem uma deturpação conceitual, porque eu, Fábio, né, músico, antropólogo, etc., acredito pessoalmente. Eu gostaria de eu poder escolher, não que tivesse uma lei que me obrigasse a seguir um único caminho. E essa é realmente a minha única crise, né, com o que existe atualmente. E deixa eu só complementar isso aqui, porque a gente escuta isso muito nas associações, né? É justamente isso. Às vezes chega um artista e fala: eu gostaria que você resolvesse isso para mim, o caminho deveria ser esse. Só que se você pensar quantos artistas tem hoje no Brasil, quantos músicos, se cada um quiser uma forma diferente. Não estou dizendo que essa é a melhor forma ou que é a pior forma, só que é um direito coletivo. A gente faz, né? De forma coletiva, não é individual. Infelizmente, é impossível fazer individual, isso no Brasil, nem no mundo, em lugar nenhum. Já tem tanta coisa para resolver. Exatamente, né? Então, eu sei que existe, as pessoas têm muitas dúvidas com relação a pagamento, distribuição, arrecadação. Eu acho isso válido, justo ter todas essas dúvidas, e aí eu volto no que eu falei lá atrás. Eu não sou advogada, eu trabalho nesse mercado e eu estudei muito para poder entender um pouquinho também dessas coisas. E todas as associações hoje, o ECAD, as associações que representam todos os artistas, não só a OBC, mas todas as associações, elas tem esse papel educativo e também de deixar disponibilizado como que funciona. O fato de ter discordância, acho super válido, e também queria deixar aqui para todo mundo aberto, porque as associações, elas estão aqui também para esclarecer, para ensinar. Então, se a galera quiser, né, além de site, a gente está à disposição. Mas eu acho isso importante, porque o assunto ele é complexo, né? Ele é complexo, mas ele tem muita coisa publicada. Então é importante essa parte, que é o papel que a gente está fazendo aqui. O discordar, está tudo certo. Agora, conseguir fazer isso num ambiente que tem tantos artistas, tantos músicos e tantas pessoas que pensam diferente, muitos pensam igual, então, enfim. E também acho muito bacana porque as associações, né, a gente que representa, a gente está sempre aberto a escutar qualquer tipo de... Tem até uma banquinha aqui. Exatamente, então fiquem à vontade. Muito bom. Bom, gente, quero agradecer de novo ao Formemos, parabenizar Daniel Morello e Simone Marçal, arrasando como sempre, e deixar esse convite. O que é que a gente não está se contando para virar a próxima potência? O que a gente precisa no mercado da música, além de mais cabeças entrando para